galera vascaína, tô na área de novo pra gente falar de Vasco e no último vídeo do ano do canal Detetives Vascaínos. E hoje num dia que, ao contrário de ontem, não foi de grandes novidades. Também pudera, né? Amanhã encerra 2023 e o pensamento do Vasco e de seu torcedor, desde o último jogo pelo Brasileirão contra o Bragantino, já é em 2024. Todos aí ávidos para fechar esse ano, que foi ruim para o clube, que mais uma vez ficou devendo à sua apaixonada torcida. É ano para esquecer, mas é ano também que teve algumas coisas boas. E nesse boletim de hoje, né, desse sábado, a gente vai destacar aqui todo esse cenário, né, fazer tipo uma retrospectiva, uma reflexão e, claro, trazer algumas informações já avisando aí também a próxima temporada que já está para se iniciar. Antes da gente prosseguir, eu te recomendo, né, a curtir esse vídeo aí, ó, deixar o seu like aí embaixo, ativar o sininho das notificações e fazer a sua inscrição, caso esteja terminando esse ano sem ser um inscrito do canal. Bom, galera, eu resolvi fazer esse vídeo hoje até porque chega no final do ano e todos nós sentamos, né, para fazer aquele balanço do que foi positivo e negativo em relação às nossas vidas. E com o Vasco não é diferente. O torcedor vascaíno com a SAF, com todo aquele discurso adotado de um time protagonista, criou uma imensa expectativa. Foram investidos aí milhões e milhões num dos orçamentos mais caros da história do clube, mas dentro e fora de campo, o Vasco não entregou tudo que foi prometido. E aí, acredito eu, que começam as bolas fora do Vasco. Tenho por mim que a 777, claro, deixou a desejar neste primeiro momento, em termos de comando de futebol, muito pela inexperiência também, em termos daquela engrenagem toda das quatro linhas. Acabou colocando ali peças do comando de futebol que não entregaram os resultados esperados. Muitas contratações sem sentido e no final aquele roteiro, né, já abatido de fugir do rebaixamento. O torcedor do Vasco iniciou o ano com muita esperança, mas acabou aí convivendo com uma intensa agonia. Agora, com a chegada do Alexandre Matos, né, e sob o comando do Ramon Dias, vive aí uma nova esperança, uma nova guinada. E a expectativa é essa, que em 2024, novos horizontes reflitam no Vasco e o time realmente alcança aí o protagonismo prometido. Falando ainda das bolas fora, é quase uma unanimidade afirmar que a torcida vascaína se decepcionou muito com a atuação do Paulo Brax, né, então diretor esportivo no comando de futebol. Óbvio que é importante frisar que o dirigente divide essa parcela também de culpa com a própria 777, né, que deu aquela chancela para que determinadas escolhas acontecessem, né? O primeiro erro foi a escolha do Barbieri para treinador. Eu sempre externei a minha opinião aqui nas lives, nos vídeos do canal, né, em outros lugares, de que o Vasco precisava pensar fora da caixinha em termos de técnico. Trazer um treinador conceituado, com novas ideias, uma nova escola, por que não? O Vasco vivia andando em círculos, né? Era um looping eterno. E acabou trazendo para essa engrenagem um técnico que conhecia os conceitos de um clube empresa, mas que não era nenhuma novidade no círculo assim do futebol. E com ele veio o Abel Braga, que estreava numa nova função na sua carreira, né? O Abel veio com todas aquelas promessas também de que o vascaíno não iria mais sofrer. Isso sem falar no discurso do Brax, né, e do próprio Luiz Melo, que o Vasco tinha tudo sim para ser o protagonista. Aliás, o Brax foi até mais longe, né? Disse que aquele time sustentaria uma Série A. E o que se viu foi o contrário, né? Teve que mudar a rota no segundo turno. E olha, avisos não faltaram. Lembra daquela eliminação vexatória na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC de Natal em pleno São Januário? Pois é, ali já era um aviso que mudanças poderiam ser aceleradas nesse processo, mas preferiram pagar para ver. Veio o Brasileirão, na sétima rodada, depois de uma sequência de derrotas seguidas, entrou na zona de rebaixamento para conseguir sair, só Deus sabe como, lá no meio do segundo turno, né, depois das tais rotas recalculadas. Muitos jogadores ali, como os que vieram do Santos, não tinham que ser contratados, na minha opinião, né? O Vasco precisava de qualidade ao invés de quantidade. E aí, tanto perceberam os erros que foram obrigados a mudar o perfil das contratações, tanto para técnico como para jogadores. E aí vem o Dom Ramon, né, o cara que renovou a esperança do torcedor vascaíno, junto com ele peças de qualidade, como o Paulinho, o Verratti lá na frente, o Medel, né, e o gringo Payet, que deu assim um novo ânimo para essa caminhada, mesmo fora de forma, né? Uma caminhada que não foi mole não, né? Só o torcedor do Vasco sabe o que passou, né? E a gente, agora, falando de coisas boas, tem que enaltecer a torcida vascaína, né? Mais um ano
que deu provas suficientes de que é uma superpotência de torcida, para não dizer outra coisa. Foi o 12º jogador em campo e contribuiu diretamente para a equipe dar uma resposta que precisava. Uma pena o time ter ficado sem a torcida e sem São Januário após aquele fatídico jogo contra o Goiás, que acabou custando inclusive o cargo do Barbieri, né? Fez muita falta nos jogos, né? Outra coisa boa que eu acho, também ajuda dentro de campo, é a questão dos salários em dia, né? Isso tem que ser enaltecido, porque o Vasco não conviveu esse ano com salários atrasados, como convivia no passado. Nesse sentido, as promessas foram cumpridas e os seus funcionários agradecem, claro, a lamentar somente a questão das pendências financeiras que o Vasco teve com os clubes e com seus empresários, né? Quer queira ou quer não queira, essa questão de dever parcelas mancha, né, a imagem do clube em futuras negociações. Até a FIFA foi acionada, né? A gente espera agora que com o Alexandre Matos no comando esse processo não aconteça mais e que a SAF do Vasco não cometa os mesmos erros. Mas é isso, eu acho que 2024 está batendo na porta, tem que se aprender realmente com os erros de 2023, desse primeiro ano de SAF. Fazer escolhas corretas, buscar sempre os melhores, né, para os determinados cargos e montar, claro, uma equipe que dê alegria e segurança ao seu torcedor, que mostre aquela competitividade em todos os jogos, mesmo nas derrotas, né, e que estabeleça, assim, critérios nas contratações. O Vasco tem que ir ao mercado, meus amigos, mostrando que é gigante, né, não pensar pequeno. Também não é saindo, gastando tudo aí em 1 ou 2 jogadores. Precisa ser seletivo, mas que dê esse time um perfil, né, de competir nas cabeças. A renovação do Ramon Dias deu esse novo alento ao torcedor que confia no treinador, confia nas suas decisões. Bom, essa foi uma pequena reflexão sobre o ano de 2023, né, e o que se projeta aí para 2024. E a tendência, meus amigos, é sim que muitas novidades pintem na colina histórica nesse início de ano novo. Alexandre Matos já deu aí um recado ao mercado, sinalizando força. Isso pode atrair bons valores a abraçar esse projeto para 2024. Depois de reforçar a zaga, o Vasco vai em busca de um volante e jogadores mais ofensivos. Obviamente, vai também trazer aqueles jogadores para a composição de elenco. As tais peças que o treinador gosta de ter opções aí para o decorrer do jogo. No primeiro momento, esses nomes que pintaram ontem sobre o Wesley e Vargas não animaram o torcedor. Já o zagueiro João Victor está sendo contratado por conta de internamente, né, o clube ver o jogador como algo promissor. Antes de ir para a Europa, o zagueiro fez bons jogos, tanto no Atlético Goianiense como no Corinthians, clube que o revelou. E há essa certeza dentro do Vasco de que, tendo esse seu espaço, o jogador poderá render bastante aqui no Brasil. Foi uma contratação para agregar ao elenco que está sendo montado. Ontem, alguns inscritos até me perguntaram sobre o Rodrigo Garro, né, o argentino, que eu não falei no vídeo de ontem. Mas é que eu já tinha dito, meus amigos, o interesse no Rodrigo Garro, do Vasco, quem citou foi o presidente do Talheres. Ao meu ver, muito mais para valorizar o jogador, a pressionar o Corinthians, a aumentar a oferta, do que qualquer coisa concreta. De fato, o Garro sempre foi um jogador monitorado pelo Vasco, né, desde a época do Paulo Brax. E a 777 também monitora o jogador. Mas as últimas informações já davam conta de um acerto com o Corinthians, que era eminente, estava costurado, digamos assim. Deve ser, enfim, anunciado em breve aí pelo clube paulista. As notícias que vêm da Argentina não contam disso. Inclusive, hoje eu tentei falar com o presidente do Talheres, perguntando se eles não iriam cobrar, né, as tais garantias bancárias ao Corinthians, que também anda devendo aí, como cobrar o Vasco. E ele simplesmente leu minha mensagem, mas não me respondeu. Preferiu o silêncio, dando a entender que não quer mais se meter nessa situação, né? Ou falar aí do interesse de outros clubes e que o jogador está, sim, encaminhado com o Corinthians. Mas eu particularmente creio que as novidades para o Vasco, em termos de nomes, devem aparecer aí a partir agora de 2024 e que na reapresentação, nesse início agora, a gente já deve ter aí algumas confirmações em termos de reforço. É o cenário que está se desenhando. O Alexandre Matos vem trabalhando aí em silêncio. Essa contratação do João Victor foi uma prova disso, né? O cara está trabalhando em silêncio e é provável aí sim que ocorram aí, já tenha algumas contratações encaminhadas. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Antes de me despedir, eu queria agradecer de antemão a cada um de vocês que contribuíram aí com a audiência do canal
Nesse ano de 2023, eu tinha uma meta a bater, né? De chegar até 10 mil inscritos. Chegamos até um pouco antes. Lógico, com a ajuda de todos os amigos. Mas agora, a gente já tem que ter um pensamento ainda maior. E vamos com muita humildade, acima de tudo, hein? Fazer crescer esse canal. Que a gente consiga aí conviver mais um ano com muita paz, saúde e força. Porque sem esses ingredientes, galera, aí fica difícil a gente atingir os nossos objetivos. Obrigado de coração a você que faz parte dessa caminhada, que fez parte dessa caminhada em 2023 e que em 2024 a gente esteja juntos de novo. A você muita paz, saúde, sucesso, prosperidade e harmonia em 2024. Desejo uma bela virada de ano ao lado dos seus familiares. Valeu, galera. Adeus 2023 e feliz 2024.